Com a série apologética do volume 1, o volume 1 da série apologética, do Instituto Cristão de Pesquisa, a gente tem aqui perguntas a serem feitas aos católicos, a partir da página 59. 1. Como podem os católicos ensinar que Maria foi sempre virgem, quando as escrituras frequentemente falam dos irmãos de Jesus? E aí tem vários textos, do Novo Testamento. Aí, 2, as palavras antes de se ajuntarem, Mateus 1,18, e deu à luz a seu filho primogênito, Lucas 2,7, não implica que Maria teve outros filhos? Porque o antes de se ajuntarem dá a ideia de que se ajuntaram, 3, por que ensinam os católicos que Maria foi concebida sem pecado, se a Bíblia declara: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós? Em pecado eu fui concebido. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. 4. Pode oferecer uma prova bíblica ou história de que Maria ascendeu ao céu em corpo glorificado? 5. O que diz sobre as palavras de Jesus em Caná da Galileia? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2, versículo 4. 6. Não disse Jesus sobre Maria, em resposta às palavras de uma mulher da multidão, que dizia: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste, mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Então a gente verifica que é o seguinte: Jesus coloca num status maior quem obedece a palavra de Deus do que a Santa Maria, entende? Aí não disse Jesus, mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a escutam. Lucas 8, 21. Ou seja, quem obedece à palavra de Deus são os irmãos e mãe de Jesus, E aí, 8, não repreendeu Jesus os que usam de repetições em suas orações, dizendo: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. Então a ideia, de acordo com a Bíblia, não é que a gente fique repetindo, mas a gente bata um papo, troca uma ideia, abre o coração, Como tem aquele papo longo que você vai ter com seus pais, que é sentar: pai, como é que era quando eu era criança e tudo? Pô, cara, tua avó, não sei o que, falava isso. Aí aquela conversa de 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas e tudo tal. Também tem aquele papo: pai, comprou manteiga não? Por favor. Tá dando para entender? Ou então, digamos, aquela ligação, meu filho, você não ligou hoje para mim, o que aconteceu? Mãe, estava na correria do trabalho, mas tudo bem, e aí, como é que tá? Teu pai tá na mesma. E nessa brincadeira, um papo de 10 minutos. Então o importante é o diálogo e não necessariamente o tempo, Então a gente verifica que assim, daí onde vem a pergunta, é só chegar e repetir uma fórmula. Então, digamos, vamos lá, você vai chegar à sua casa e aí, digamos, Lucinda vai chegar e vai encontrar o marido dela, e aí ela vai pegar o mesmo texto que ela falou com ele hoje de manhã, o mesmo texto que ela falou com ele ontem, o mesmo texto que ela falou com ele semana passada? Não. Ela vai bater um papo sobre alguma coisa que está no coração dela, vai ouvir alguma coisa que está no coração dele, e eles vão trocar uma ideia. Já pensou se todo dia, digamos, estou eu lá: Gisélia, eu te amo, você é a pessoa mais especial para mim, parará. Pô, legal, hoje ela vai achar isso bacana. Aí amanhã: e aí, Roberlan, tem como você ir lá no mercado? Gisélia, você é especial para mim, parará.
Entende? Roberlão, tô bonita? Ó, Gisélia, você é especial para... Vocês entendem? Então é um tipo de situação que assim, Jesus está falando que não é para a gente usar as repetições como se assim, eu vou repetir e Deus vai me atender porque eu vou repetir, né? Assim, a gente não controla a divindade, a gente dialoga com ela. Como por exemplo, o filho que conversa com o pai, não é assim, é só eu falar desse jeito que o meu pai diz sim. Não, o pai vai dizer sim de acordo com a possibilidade. Você tem maturidade para atravessar a rua sozinho? Você tem maturidade para passar a noite fora? Você tem maturidade para eu te dar a chave do carro? Você tem maturidade, né, para, digamos, viajar para outro país? Você tem maturidade para ir a São Paulo no ônibus sozinho? Dependendo da maturidade, é sim ou não. Você vai, mas vai com a sua tia, você vai, mas vai com a sua colega, você vai, mas vai com não sei quem. Então não é aquele negócio assim, é só eu fazer isso que, não, porque aí já deixou de ser religião para virar magia, que é o que aí, sem querer criticar o nosso arraial, mas é o que às vezes acontece no nosso meio. Tem gente que parece que descobriu a fórmula de como Deus funciona, né? Tanto que muita gente fala sobre a oração ser a alavanca que move a mão de Deus, né? A mão de Deus está parada assim, e aí Deus de repente por algum motivo não atende. Mas como o Jamildo é o cara que ora certo, que sabe como Deus funciona, ele vai dar uma dica pra gente, como é que a gente faz para alavancar e atende aí Deus, atende aí Deus, né? E assim, não é assim, não é pelas vãs repetições, é um relacionamento. Roberlan, não seria nenhum pecado você receber isso, mas você não está pronto ainda. Entende? É que nem a gente estava conversando lá em casa sobre a questão da oposição ao Bolsonaro, e eu estava falando com a Gisélia, mas Gisélia, é bom ter oposição sim, não uma oposição burra, do tipo, eu não gosto da Rogéria, né? E a Rogéria, ela é a comandante do navio. Então, como eu não gosto da Rogéria, eu estou torcendo para o navio afundar. Aí é burrice. Agora, por exemplo, gente, essa orientação que a Rogéria está dando é segura? Desculpa, comandante, mas assim, não seria melhor ficar atento a isso não? Olha, a bússola está apontando isso, o céu está apontando isso aqui, está acontecendo isso e tal. Como é que a gente está de combustível? Assim, é uma questão de trocar uma ideia. Claro que num comando de um navio tem a hierarquia, mas o que eu estou dizendo é que assim, uma coisa é você apontar que algo não está legal. É que nem acontece muitas vezes com a gente na liderança da igreja. Tem gente que assim, não vai chegar para o pastor pé na porta para cobrar, mas faz às vezes igual a minha esposa faz comigo, assim, pastor, você viu isso? Pastor, desculpa, você falou aquilo ali na mensagem, mas qual é a referência bíblica daquilo que você falou? Assim, a pessoa não bateu de frente, mas ela deixou claro que não desceu, entendeu? Como é que foi isso? Né? Por exemplo, irmãos, vamos fazer isso aqui, pastor, mas desculpa, o pastor tem formação na área? Como assim, irmão? Não, pastor, só estou perguntando se o pastor tem formação na área. Não tem não, mas então quem deu essa orientação, pastor? O meu amigo, ele é engenheiro. Não, mas ele construiu a casa dele, não sei o que lá, mas a casa dele é a mesma estrutura do nosso templo. É claro, não é com todo pastor que a gente vai fazer isso para não ir para o banco, mas assim, o que eu estou dizendo aqui é que assim, eu falei para a Gisélia, o Bolsonaro precisa de oposição sim, precisa, para não ser achado absoluto. Por exemplo, se não fosse o pessoal que, pastor, mas isso aqui, não sei o que, o murmurador daqui, o reclamão daqui, o outro não sei o que lá, se não fossem essas pessoas, talvez eu ficasse um menininho grande brincando de igrejinha, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas aí eu já sei, fulano vai estar lá, então deixa eu me preparar. Eu lembro que quando eu dirigi uma congregação, eu ia pregar, a Bíblia fala, né, como é que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, acho que é a partir do versículo 15, em que o texto fala
para a gente não ser nécio, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí tinha uma menina, né, lá na congregação, a Simone, e a Simone ela era bastante questionadora. Aí eu pensei, o que é nécio? Vou pular. Não, a Simone está lá. E era uma congregação, menos de 10 pessoas num culto. Ela ia fazer assim e ia perguntar. Eu sabia que a Simone ia estar lá porque ela não faltava. Ela não faltava e era questionadora. Aí eu fui para o dicionário. Aí quando eu fui seguro, tranquilo. Aí enquanto eu estou lá e de repente estou eu pregando, porque Paulo, irmãos, não sei o que, os dias são difíceis. Aí daqui a pouco Simone está assim com a perna. Aí Simone está fazendo assim. Já conhece. Aí começou a olhar assim para a minha cara. Aí eu aqui por dentro, pode ver, eu estou pronto, rapaz. Aí estou eu lá, já todo cheio de vaidade, até que ela fez assim, Robelã, né? Porque eu era seminarista, né? Aí eu falei, pois não, o que é nécio? Boa pergunta. Não, eu não lembro se eu falei boa pergunta. Aí eu fui e falei que é insensato. Eu prefiro falar burro, mas a Gisélia não gosta. Ela fala que pastor não fala desse jeito. E aí nesse caso, diante de uma situação dessa, é importante você ter oposição, né? E aí eu não sei se dá para observar que assim, muitas vezes Deus vai dizer não é por mal, mas é para aperfeiçoar a gente. Porque se tudo que a gente pedir Deus disser sim, ele vai ser pior do que os pais da gente. Porque os pais da gente não dizem sim para tudo, e mesmo assim às vezes a gente cresce mimado. Porque eles dizem sim para muita coisa, né? Então, por exemplo, meu filho ele quer pegar a chave e bater na porta de vidro. Aí eu tiro da mão dele, ele chora tão doído que dá vontade de falar assim, toma filho. Só que ele vai pegar, além de quebrar o vidro e eu ter que pagar, ele vai se machucar. Mas ele não sabe disso. Na cabeça dele, a única coisa que ele quer é ser feliz, e eu estou sendo um obstáculo à felicidade dele. Entende? Então, só que eu sou uma pessoa, eu não sou um objeto, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito que ele invoca. Eu sou o pai dele, eu sou alguém. Então, quando a gente está conversando com Deus, a gente está conversando com uma pessoa que toma decisões, né, de acordo com algumas realidades. Sim, não, espera. Aí, agora, quando a gente tem aquela ideia da alavanca, parece que é o seguinte, sou eu que decido. Se eu orar do jeito certo, Deus vai dizer sim. A questão não é se eu orar do jeito certo, a questão é se eu estou pronto ou não, e é Deus que sabe. E às vezes Ele vai dizer não para a gente. Né? E aí, seguindo para a gente fechar, né, a questão das perguntas, deixa eu ver aqui, a outra, deixa eu ver aqui, por que Maria, isso aí mesmo, 9, por que orar a Maria quando a Bíblia ensina que Cristo é o mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5, e o único advogado para com o Pai, 1 de João, capítulo 2, versículo 1, né? Então, são coisas para a gente pensar, né? Vamos lá, de acordo com o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, no Catecismo da Igreja Católica, editora Loyola, 1999, página 138, está escrito assim, né? O dogma da Imaculada Conceição. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, né? Então, aí vem uma resposta apologética. Somente Cristo foi assim, concebido sem pecado ou imaculado, né? Os demais seres humanos são todos pecadores. Lembra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou como o texto que o Fernando citou do Salmo 51, versículo 5, né? Em iniquidade fui formado, em pecado, né, me concebeu a minha mãe. E aí é importante pensar nisso.
Aí o que acontece? De acordo com o catecismo também da Igreja Católica, editora Loyola, 1999, na página 138, sobre Maria não ter tido outros filhos. O aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria com o aciparteno, né? Ou seja, sempre virgem. E aí o dogma da perpétua virgindade de Maria é algo bastante salientado, né? Pois no caso Maria não poderia ter tido outros filhos, até porque isso macularia essa ideia, né? Não vou falar concepção, porque alguém pode confundir o ideia com a conceição de Maria, né? E não esquece a conceição do Calbi. Vamos lá. Resposta apologética. A Bíblia menciona os outros filhos de Maria em Mateus 1, versículos 24 a 25, né? A citação até que de Mateus limita o tempo em que se não deviam conhecer sexualmente José e Maria, podendo fazê-los depois do prazo imposto pelas conveniências da lei moral ou religiosa. Dentre os irmãos de Jesus vêm citados Tiago, José, Simão, Judas. Ora, dizem os próprios evangelistas em outros textos que Tiago era filho de Alfeu e Maria, parenta da mãe de Jesus. Dizem então que se chamam irmãos de Jesus os que depois dá explicitamente como filhos de outros progenitores. Trata-se, pois, dizem, lembra Sandra, de primos irmãos ou outros parentes. Refutando esse argumento, apontamos que há um Tiago menor que está incluído entre os apóstolos. Pois bem, para armar o efeito, fizeram dele o irmão de José, Judas e Simão, que se encontra em Mateus 13:55, justamente porque esse Tiago na lista apostólica aparece como o pai indicado, é filho de Alfeu ou Cleófas. Esse Tiago menor, porém, não é o mesmo de Mateus 3,55 e de Atos 1,14. E como se prova isso? Basta ler João capítulo 7, versículos 3 a 5, confrontando com João 6, versículo 67. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João capítulo 7, versículos 3 a 5. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? João capítulo 6, versículo 67. Então a gente olha para algumas situações aqui e verifica algumas coisas que depõem contra, né, o posicionamento católico em relação a Maria. Aí, tudo certo para amanhã, né, Jefferson? Apologética. Então, não, se for uma olhadinha, então é amanhã. Então, nesse caso, né, a gente vai estar, deixa eu ver aqui, falando sobre alguns outros assuntos que eu acredito que vão ser menos extensos do que a situação de Maria, né? Então a gente vai falar sobre algumas questões da igreja, como as indulgências que existiram, a compreensão do purgatório, a questão, né, de latria, né, que é a adoração, a hiperdulia, que é a devoção, né, que a gente falou, né, aleatoriamente, né, e a dulia, né, que é a devoção aos santos e aos anjos. E a gente vai falar um pouquinho sobre os santos, falar um pouquinho sobre a missa e sobre os sacramentos. Então a gente vai estar parando por aqui e, dando tudo certo, até amanhã,
ou pelo menos com certeza até o próximo vídeo.